No vídeo de hoje vamos analisar as ações da MRV. As ações da empresa apresentaram uma queda nos últimos anos. Vamos ver se já chegou em um patamar interessante, ver como estão seus principais números e indicadores e ver os seus pontos positivos e negativos. Lembrando que essa não é uma recomendação de compra ou venda de ações. Se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando com uma rápida visão do controle acionário da empresa, Rubens Menin tem uma participação relevante ainda na empresa e uma parcela das ações estão negociadas no mercado. Analisando agora os resultados dos últimos anos, realmente o ano de 2022 houve uma perda de receita da empresa bem significativo. Isso daí levou para baixo tanto o lucro quanto o EBITDA da empresa. Devemos considerar que é uma empresa que é bastante afetada pela taxa de juros, que afeta, né, a quantidade de financiamentos que são feitos para compra de imóveis, né? O resultado trimestral do quarto trimestre também reflete essa realidade, uma queda aí bastante acentuada no último trimestre, por conta aí da diminuição da receita. Então esse é um ponto principal para você, acionista de MRV, que a situação econômica e os macroindicadores econômicos, como taxa de juros, influencia bastante aí esse processo de venda de apartamentos pela empresa. Neste gráfico temos a participação no resultado da empresa, a parte de incorporação da MRV tem quase que a totalidade do resultado, seguido aí pelo Urba, que é a parte de loteamentos, temos o Lugo, que é a parte de locação, todos esses três no Brasil. E tem a Resia, que é a parte de locação de imóveis da MRV lá nos Estados Unidos, mas tem uma participação ainda muito pequena em relação ao que a empresa vende aqui, né, e a parte de incorporação. Os dividendos da empresa apresentaram um crescimento nos últimos anos, até 2019, depois apresentaram uma queda acentuada. Inclusive, ela praticava aí valores de dividend yield de 6, 8, até mais de 12% ao ano. Mas, nesse momento, por conta aí dessa baixa, inclusive, ela tem praticado aí um dividend yield na casa de 2 a 4%. Então, é uma empresa que vinha pagando bem e por conta aí de um momento econômico, a pandemia, apresentou aí uma queda no pagamento de dividendos. Um ponto que chama muita atenção é o crescimento da dívida da empresa, tanto a dívida bruta quanto a dívida líquida. Então a gente percebe uma crescente saindo de 3 indo até 7 bilhões nos 4 últimos anos e a dívida líquida chegando aí quase na casa de 5 bilhões. O valor patrimonial da empresa apresentou um crescimento nos últimos anos, mas agora está num patamar aí de estabilidade, nos últimos 2 anos pelo menos. Agora vamos olhar com calma esse gráfico do fluxo de caixa da empresa. A gente tem as três principais categorias, que é o fluxo de caixa das atividades operacionais, dos investimentos e do financiamento. Do lado operacional, que é a curva azul, a gente teve um patamar razoável de fluxo de caixa e 21 e 22 apresentaram quedas bem significativas no fluxo de caixa. Em termos de investimentos, a empresa também apresentou aí uma queda de valor, né, uma saída maior de investimentos, e com a atividade de financiamento ela precisou compensar ali para manter um patamar de caixa da empresa, acima aí na casa dos 500 milhões de reais.
Então, a curva vermelha apresentou um aumento ali em 2022, ou seja, a empresa se financiou para conseguir manter aí um patamar de caixa com os investimentos e compensando a queda do fluxo de caixa em 2022. Nesse gráfico temos a oscilação das relações preço-valor patrimonial e preço-lucro da empresa. E olhando na tabela, a gente comparando com as principais incorporadoras do país, a MRV, com a Cyrela, a Cury, a Ezetec, a JHSF e a Direcional. Em termos de dividend yield, ainda a MRV, comparado com o preço atual da ação, ela está num patamar até interessante, aí acima de 5%. As relações preço-lucro, preço-EBIT e PSR e PVP são dos grupos mais baixos, ou seja, a empresa tem apresentou inclusive resultado negativo recentemente e está com seu preço descontado nesse momento. Agora, um outro ponto que chama atenção são as margens, muito mais baixas do que as outras empresas. Então, esse é um ponto complicado para quem pretende investir em MRV. Ela está trabalhando com margens realmente muito baixas recentemente. A cotação da ação, que já passou de R$20, apresentou uma queda bem significativa ao longo aí de todo o período da pandemia e do pós-pandemia, como podemos ver no gráfico. Inclusive, se a gente faz a conta aí dos valores intrínsecos, a gente percebe aí esse valor da ação caindo junto com o resultado da empresa também. Apesar disso tudo, os analistas em média apontam para uma valorização da ação em relação ao preço atual. E 75% deles recomendam a compra, 17% têm uma expectativa neutra e 8% recomendam a venda da ação da MRV. E vamos trazer agora algumas informações publicadas pela empresa no seu último balanço. A evolução do ticket médio da empresa é bastante relevante, ou seja, o preço de cada apartamento vendido tem apresentado um aumento, acompanhando aí esse cenário inflacionário que a gente tem no país como um todo. Olhando o resultado consolidado, o que chama atenção, a variação dos principais indicadores em relação ao ano de 2021 apresentaram queda, até por isso a empresa apresentou um resultado pior. Pelo lado positivo, há uma queda no percentual de distratos de contratos, que é um dado positivo para a empresa. Olhando a operação multifamílias nos Estados Unidos, os indicadores em comparação do anual de 21 para 22 apresentaram queda, praticamente todos eles, então esse é um ponto de atenção também, o resultado foi ruim por lá. A operação Lugo também apresentou indicadores piores, ali um lucro líquido, uma queda significativa, chegando a um valor bastante baixo. Os indicadores do Urba, que é a parte de loteamento, a gente percebe também aqui grande parte dos indicadores em queda na comparação anual. E a gente tem aqui a evolução do Conevan de dívida, que basicamente é dívida líquida mais imóveis a pagar dividido pelo patrimônio líquido, está chegando no limite de controle nessa linha aqui verde, que representa aí o limite máximo, e o Conevan de recebíveis, que é dado pela fórmula aqui embaixo, também está próximo aí às mínimas, ou seja, de maneira geral, os indicadores de MRV não estão tão positivos assim. Agora vamos trazer algumas notícias relevantes aí divulgadas a respeito da empresa recentemente. A primeira trazendo aí o prejuízo líquido do trimestre para esquecer nas ações, mas mesmo assim houve aumento de cotação da ação no dia seguinte. A empresa está trabalhando num projeto de Smart Cidades em Salvador, ali ela está
lançando uma região ali com volume geral de vendas de R$ 1 bilhão, né, um conceito novo. A MRV e a FDC Angels se unem para impulsionar startups de impacto no setor habitacional. Então a empresa segue investimentos aí de tecnologia e prospecção de novos negócios. A MRV também anunciou recentemente aí que ela está contratando com mais de 1.000 vagas em aberto em todo o país, né? Ou seja, isso é uma sinalização positiva que a empresa segue aí com obras em crescimento. E uma outra notícia comentando uma parceria da MRV e Campinas, a cidade de Campinas, com soluções aí para a infraestrutura da cidade. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para as ações da MRV. Do lado positivo, a queda dos preços das ações e as boas perspectivas dos analistas podem indicar um momento interessante aí para quem pretende entrar nesse tipo de ação. O plano de redução de alavancagem, a empresa apresentou junto aos seus resultados aí um plano buscando reduzir essa alavancagem que atingiu aí um valor bastante alto. A empresa pode se beneficiar de certa forma por eventuais medidas populistas do governo que venham a incentivar aí principalmente o crédito imobiliário. Em compensação, do lado negativo, de maneira geral, a empresa teve uma piora de receitas, né, e nos resultados de maneira geral no quarto trimestre de 22. Apesar da diversificação que a empresa tem tentado fazer, ainda o resultado relevante vem da parte de incorporação nacional. O crescimento da dívida é um ponto de preocupação e margens piores do que outras empresas do mesmo setor. Isso também é um ponto que o investidor de MRV tem que ficar muito atento. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.